Quantas pessoas você deixaria morrer para proteger a sua reputação? Nenhuma? Uma? Duas? Uma centena? Em uma batalha no meio da Europa, um homem chamado Rolando deixou simplesmente 20.000. E ele tinha como salvar todo mundo, bastava tocar a corneta que seu imperador iria ouvir, voltar com reforços e garantir a vitória. Mas esse sujeito achou que pedir ajuda era vergonhoso demais. E aí ele lutou, perdeu e morreu, e levou junto os 20.000 homens. E durante 900 anos a Europa inteira contou essa história como o maior exemplo de heroísmo medieval. Bem-vindo ao Livrosofia, o meu nome é Ramon, e hoje nós vamos falar de uma propaganda de guerra disfarçada de poesia épica. Vamos falar de A Canção de Rolando. Antes de entrar na história, como sempre faço, contexto. A Canção de Rolando ela foi escrita por volta de 1040 a 1115. Ninguém sabe ao certo, né, a data, e o autor também é anônimo. Provavelmente era um monge ou um poeta da corte francesa. E o poema foi escrito para ser cantado, não para ser lido, assim como foi a Ilíada, a Odisseia. Os trovadores iam de cidade em cidade, de castelo em castelo, contando essas histórias. E o povo gostava. Era tipo um blockbuster da Idade Média. Mas aqui está o detalhe. A história se passa em 778, mais de 300 anos antes do poema ser escrito. E ela conta a história de uma batalha real, a Batalha de Roncesvalles, nos Pirineus, onde parte do exército de Carlos Magno foi emboscado. Só que no evento histórico real, quem emboscou Rolando e seu exército não foram os muçulmanos, foram os bascos cristãos. Guerreiros locais irritados com o exército franco que estava saqueando ali a região. Mas quando o poema foi escrito, séculos depois, no auge das cruzadas, a história foi, digamos, ajustada, né? Os bascos viraram os sarracenos. E a emboscada virou uma guerra santa. E Rolando virou um mártir cristão morrendo contra infiéis. Funcionou como uma poderosa peça ideológica no mundo já mobilizado para a Guerra Santa. Mas e aí, vamos entrar na história agora? Vamos lá. A Canção de Rolando ela começa na Espanha. Carlos Magno estava há 7 anos conquistando territórios muçulmanos. Ele já tinha tomado quase tudo. Só faltava uma cidade, Saragoça, governada por um rei chamado Marcílio. Marcílio percebe que vai perder. Então ele manda emissários para Carlos Magno com a proposta: olha, eu me rendo, eu vou me converter aí ao cristianismo, vou pagar tributo, mas por favor, pare de me atacar. Aí Carlos Magno reúne seu conselho e aparecem dois personagens fundamentais, Rolando e Ganelão. Rolando era sobrinho de Carlos Magno e ele era descrito como o maior guerreiro do império. Era corajoso, forte e leal até a morte, né? Aquele ideal de herói. E ele dizia que Marcílio estava mentindo, porque ele já fez isso antes, ele não era um homem de cumprir acordos. Então, ele era a favor de atacar e pronto. Mas Ganelão, que era padrasto de Roland, ele defendia a paz. Ele dizia: rapaz, a gente já conquistou quase tudo, por que arriscar mais vidas, né? Aceite a proposta. Aí Carlos Magno hesita, mas a maioria do conselho concorda com Ganelão. E decidem mandar um emissário para negociar. E aí Carlos Magno pergunta, né? Quem vai? E Rolando levanta a mão e nomeia Ganelão. E Ganelão odeia isso, porque ser um emissário para nos territórios inimigos era muito perigoso. Emissários costumavam ser mortos. E ele sabe bem que Roland, ele nomeou ele de propósito para se livrar dele. E assim, Ganelão vai, mas ele vai indignado. E quando chega em Saragoça, ele faz um acordo secreto com Marcílio. Ele diz: Marcílio, eu entrego o Roland para você. Você arma uma emboscada, mata ele e em troca você me dá o ouro aí que eu quero e eu garanto que depois Carlos Magno ainda aceita sua rendição. Ganelão é um traidor, veja, mas na cabeça dele ele queria se vingar de Rolando. Eles se odiavam. Não só pelo fato de Rolando querer matar ele, esperando que ele morra numa missão suicida, não. Eles já se odiavam de outras épocas aí. E Ganelão volta e diz tudo para Carlos Magno. Tá tudo certo, Marcílio vai se converter, podemos voltar para a França. E Carlos Magno acredita e começa a marchar de volta. Mas ele precisa de uma retaguarda, um grupo de soldados, para proteger parte de trás do exército quando eles atravessavam os Pirineus. E Ganelão sugere: que tá rolando?
e Carlos Magno vai e concorda. Resumindo bastante, viu? E Roland fica no comando da retaguarda com 20 mil homens e também os 12 pares da França, que eram considerados os melhores cavaleiros do Império, incluindo o melhor amigo de Roland, Oliveiros, muda muito em relação à editora. E aí que começa a tragédia, porque enquanto Rolando e a retaguarda atravessavam o desfiladeiro de Roncesvalles, Marcílio e um exército de 400 mil sarracenos aparecem. E aí o parceiro de Roland, Olivier, ele implora para Roland tocar um olifante. O olifante era uma corneta feita de marfim, de elefante, que Roland carregava. Se ele tocasse, Carlos Magno, que está a algumas horas aí de distância, ia ouvir e voltar com o exército inteiro. Mas Roland se recusa. E Olivier insiste. A gente vai tudo morrer. Toca esse negócio. E Roland responde: rapaz, se eu tocar, eu vou parecer um covarde. Vão dizer que eu tive medo. Vão manchar meu nome. Não, a gente vai lutar. Vai dar certo, a gente vai vencer. E assim, Olivier fica furioso, dizendo que a arrogância de Roland vai matar todo mundo. E é exatamente isso que acontece. A batalha começa, 20 mil homens contra 400 mil, é uma verdadeira carnificina, os francos, eles lutam com coragem, Roland é narrado como um guerreiro imbatível, ele mata centenas, mas assim, chega uma hora que não suporta, a matemática era simples, eles não tinham chance. Aí, um por um, os 12 pares vão caindo, Olivier é atingido por uma lança nas costas, mas ele continua lutando, e ele fica cego de tanto sangue ter entrado nos olhos dele. E no momento lá de confusão, inclusive ele acerta Roland por acidente, achando que é um inimigo. É bem aquela cena de filme, sabe? E Roland grita: Oliver, sou eu, homem, pelo amor de Deus. E aí Oliver morre nos braços de Roland. Aí nesse momento, Roland finalmente entende, cai a ficha que aquele orgulho dele tinha comprometido a vida de todo mundo. E ele olha ao redor, só sobram eles, mais alguns poucos soldados. E todos os outros estão lá mortos. E aí finalmente ele pega o olifante e toca. E o livro diz que ele toca com tanta força que suas têmporas estouram, diga aí. Sai sangue dos ouvidos. E o som viaja e Carlos Magno, a várias horas aí de distância, ouve e aí ele manda o exército virar para irem ao socorro da retaguarda. Mas é tarde demais. Roland ainda consegue matar lá uns inimigos antes de morrer. Mas depois ele senta lá debaixo de um pinheiro e, sabendo que sua hora havia chegado, né, ele tenta quebrar sua espada. Durandal é o nome dela, algo assim. Batendo ela numa pedra, mas a espada não quebra, então ele coloca a espada debaixo lá do seu corpo, vira em direção a Saragossa, território do inimigo, e morre. E aí os anjos vêm buscar, aí a propaganda, os anjos vêm buscar sua alma. E aí quando Carlos Magno chega, né, ele encontra lá os 20 mil cadáveres. E eu vou assim, vou fazer uma pontuação aqui. A gente tá acostumado com aquela imagem, a gente guarda aquela imagem de um rei como um cara soberbo, autoritário, que não se mistura, mas a canção, ela trata Carlos Magno de forma oposta. Ele é aquele rei que serve, aquele que se envolve emocionalmente com os desafios, que ama seus súditos e que é venerado por eles. É quase divino. Inclusive, em alguns momentos, os anjos entram na história, auxiliando lá ele, para preservar aquela cultura, né, de rei divino. E aí, quando ele chega e vê lá a carnificina, ele começa a chorar. Mas aí, depois que os corpos são enterrados, vem a fúria. Carlos Magno persegue o exército de Marcílio. E aqui o poema vira quase uma fantasia. Deus intervém, ele para o sol para dar tempo de Carlos Magno alcançar os sarracenos sobre a luz do dia, porque de noite já não ia mais conseguir. E eles alcançam e é um massacre. O exército franco aniquila os muçulmanos. Marcílio foge ferido. Carlos Magno conquista Saragossa, mas ainda falta Ganelão. E Ganelão, ele é levado a julgamento. E ele se defende dizendo que não traiu o rei, que o que ele fez, na verdade, foi se vingar pontualmente ali de Rolando, que havia tentado matar ele lá atrás. E uma parte até concorda com ele. Ele tinha lá as pessoas que eram por ele lá na corte, inclusive um cavaleiro lá que eu não me lembro o nome, Pinambel, algo assim. Ele sai em defesa de Ganelão, convocando um duelo judicial, que era a forma medieval de decidir quem estava certo e quem estava errado.
Mas aí um cavaleiro chamado Thierry, ele aparece lá dizendo que vai enfrentar o representante de Ganelão. Thierry, ele é narrado como pequeno e franzino, e o outro é grande e forte, e todo mundo acha que Thierry vai perder. Mas Thierry vence. Porque, segundo o poema, Deus estava do lado dele. E aí Ganelão é condenado, e a punição era que ele fosse esquartejado por 4 cavalos puxando seus membros em direção oposta. E sua família inteira também, 30 parentes, eles são enforcados, e o poema termina com Carlos Magno, assim, já velho, cansado, recebendo um anjo que diz: Carlos, descanse não, que tem outra guerra para lutar. E aí Carlos Magno suspira porque ele já está exausto, mas ele obedece. E aí o poema chega no fim. Meus amigos, então, o que é que dá assim, para a gente extrair no geral da canção de Rolando? Primeiro, principal, a destruição que o orgulho promove, né? Roland podia ter salvo lá as 20 mil vidas, bastava tocar a corneta, mas ele escolheu a glória pessoal acima de tudo. E o poema não esconde isso. Oliver até fala: a coragem sem sabedoria é loucura. E antes de outra coisa, é a questão da lealdade também, que é uma questão bem complicada, né? Roland era leal a Carlos Magno até a morte, mas essa lealdade cega acabou causando toda essa tragédia. Ele podia ter desobedecido, tocado o olifante, salvado todo mundo, mas não, porque a lealdade valia mais que a vida. Terceiro ponto, aí uma opinião pessoal minha humilde e significante opinião, que o poema é uma propaganda assim bem descarada, sabe? O poema ele transforma uma derrota militar, sim, Roncesvalles foi uma derrota real, numa vitória moral. Ok, tipo, a gente perdeu 20 mil homens, mas eles morreram com honra. E olha o que aconteceu com o inimigo depois, né? E meio que funcionou. Esse poema ele foi usado por séculos para motivar soldados a irem para a cruzada, com aquele slogan, né? Morrer lutando contra infiéis lhe leva direto ao paraíso. Outra coisa também, a questão da traição como pior pecado, né? Ganelão ele é punido de forma brutal, né? Não só ele morre, mas toda a sua família morre também. Porque na época feudal, tirar o seu senhor, trair seu senhor era mesmo que era pior que um assassinato. E por último também eu posso dizer que o poema mostra o peso da liderança. Carlos Magno ele perde 20 mil homens, perde seu melhor cavaleiro, perde a paz e no final, quando ele finalmente podia descansar, ele ainda é chamado para outra guerra. Porque ser rei ou barra imperador é isso. Nunca acaba. A canção do Rolando, ela influenciou muita coisa aí, que veio para falar sobre a cavalaria medieval, a ideia do cavaleiro perfeito, corajoso, leal, religioso, disposto a morrer por honra, vem daqui, viu? Dante, ele colocou, inclusive lá, Rolando no paraíso, na Divina Comédia, quando Dante chega no paraíso. Ele é mencionado também em Dom Quixote, ele inspirou óperas, pinturas, esculturas, e até hoje, quando você vê aí um filme medieval com um cavaleiro leal, que prefere morrer a trair seu rei, a gente tem um pouco aqui da canção, viu? Vale a pena ler. Não porque é uma história bonita, não. Ela é bem brutal, violenta, cheia de propaganda religiosa, mas vale porque é meio que uma janela para o que as pessoas da Idade Média valorizavam, né? Honra acima de vida, lealdade acima de razão e glória acima de tudo. Rolando podia ter vivido, podia ter salvado aí seus 20 mil homens, mas escolheu morrer como herói. E 900 anos depois a gente tá aqui contando a história dele. Meus amigos, então é isso. Essas foram minhas humildes, cheias de falhas, interpretações, devaneios, como eu chamo, sobre a canção do Rolando. Um poema que transformou uma derrota numa lenda, que levou o orgulho, meio que suicida, à virtude. E moldou a imagem do cavaleiro medieval para sempre. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu.